Eu, infelizmente, Vossa Excelência deve estar a par também, eu trago uma notícia que preocupa a todos. Nessa segunda e terça-feira, o Rio Grande do Sul foi atingido por um verdadeiro furacão, fortes temporais que causaram estrago em diversas regiões do estado. No interior gaúcho, o vento destelhou casas e altos volumes de chuva provocaram alagamentos. Cerca de 3.000 casas foram danificadas. 2 pessoas morreram. Os locais mais afetados são Serra, Norte e Centro. O boletim da Defesa Civil aponta que ao menos 24 cidades foram atingidas. São 3 a mais que os registrados no primeiro balanço, e poderão aparecer outras. Ainda de acordo com o informativo, as principais ocorrências se referem às quedas de árvores, poste, falta de energia elétrica e casas derrubadas. Segundo as concessionárias RGE, Rio Grande Energia, Sul, cerca de 95.000 clientes foram atingidos. Na área da concessão da RGE, as regiões mais atingidas foram a Serra, o Vale do Paranhana, municípios da região Norte e Noroeste, como Passo Fundo, Sarandi, Palmeira das Missões, Santa Rosa. Também os estragos foram grandes. Já na área da distribuição da RGE Sul, as cidades mais afetadas estão espalhadas entre as regiões Metropolitana, Central, Vales do Rio Pardo e Itaquari. A área da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, há registro também do mesmo estrago. Defesa Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros continuam mantendo socorro aos moradores. Fica aqui o meu apelo. É muito importante a solidariedade de todos através de doações de roupas, calçados, colchões, produtos de higiene pessoal, alimentação, não perecíveis e água potável. Faço um apelo também ao governo do estado que acolha, ajude aqueles que foram afetados por esse verdadeiro furacão, como também a União, que os órgãos da União e do Estado se movimentem nesse sentido. E, claro, também os municípios estão pedindo socorro. Senhor presidente, eu quero ainda, no dia de hoje, fazer uma homenagem aos nossos garis. Quero cumprimentar esses profissionais que, de maneira quase invisível, para a maioria das pessoas, contribuem muito, muito para a higiene das cidades e para a saúde da população. Higiene e saúde, nossos garis, mais do que simplesmente limparem as ruas, estão implementando uma importantíssima política pública preventiva. Política de saúde não acontece só nos hospitais. Higiene significa menos gente contaminada, menos doença, o que, inclusive, desafoga o sistema de saúde e diminui os gastos públicos. Lembramos aqui, por exemplo, da peste negra, uma das mais devastadoras pandemias da história humana, resultando a morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, cerca de 25% da população mundial da época. A doença é causada ao homem por uma bactéria presente na pulga do rato, ou seja, está diretamente relacionada às más condições de saneamento básico e higiene urbana. Também não podemos deixar de falar da relação intrínseca entre limpeza urbana e doenças como dengue, zika e o famoso chikungunya. O mosquito só procria porque lhe damos espaço para desenvolver. Talvez a adoção de uma política de limpeza urbana mais eficiente e estrategicamente planejada tivesse nos deixado livre dessas pragas urbanas. Aí os garis fazem a sua parte. Eles só precisam ter estrutura por parte do município, Estado e União. Que tal começarmos a olhar para os garis como os verdadeiros profissionais, promotores também da saúde, que são, talvez devessem até começar a usar roupas brancas em vez de laranja. Tão grande é a relação entre o trabalho deles e a promoção da saúde pública.
Por que eu falo sobre essas coisas, senhor presidente? Eu falo coisas extremas, como mudar a cor da roupa dos garis. Eu tenho clara convicção de que um dos meus maiores papéis enquanto senador, não só meu, como de nós todos, é dar visibilidade à população invisível. Por isso, apresentamos também, na época, o Estatuto do Cigano. O Brasil tem que enxergar os garis como profissionais, lutadores, defensores da saúde. Precisamos reconhecer a importância daqueles que realizam um serviço que muitos não gostariam de realizar, mas eles estão ali e o fazem com dedicação. Existem diversos projetos que tramitam no Congresso há quase uma década, sem nunca terem sido aprovados. Por que não conferimos o devido valor, a devida importância aos garis? Eu lembro da PEC 34, de 2010, por exemplo, prevê o estabelecimento de um piso salarial nacional para os servidores públicos da área da limpeza urbana de nossa autoria. O PLS 464, de 2009, fixa o piso salarial do gari e define um grau de adicional de insalubridade que lhe é devido. O PLS 155, de 2010, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade e a concessão de aposentadoria especial ao trabalhador que exerça as suas atividades na coleta de lixo e da varredura de vias e logradouros. Todas essas proposições, senhor presidente, que encaminhamos foi para fortalecer essa categoria invisível que são os garis. Sendo que a mais recente tramita no Congresso Nacional há mais de 8 anos. É preciso que os profissionais de limpeza urbana recebam de forma justa um salário que lhes permita viver com dignidade. Temos que priorizar a aprovação também desses projetos, como outros tantos que estão aqui há anos. Acho curioso a sazonalidade com que os servidores públicos da área da limpeza urbana são lembrados, quando estão em greve, ou após o Natal e Réveillon, ou após algum outro evento grande, como um festival de música, ou mesmo no Carnaval. Quando as câmeras da TV mostram uma quantidade absurda de lixo acumulado, muitas vezes nos vem ao pensamento, quem vai conseguir limpar isso tudo? Eles limpam, eles sempre limpam, e não apenas nessa situação de grande acúmulo, mas também nas situações corriqueiras do dia a dia. Mas passados os grandes eventos, os grandes tumultos, eles, como num passe de mágica, voltam a ser invisíveis. Invisível, essa que às vezes, invisibilidade essa que é cruel. Por não lembramos deles com maior frequência, acabamos nos esquecendo de separar adequadamente o lixo seco do lixo orgânico. Acabamos misturando o lixo inofensivo com cacos de vidro e outros materiais cortantes. E, por nossa culpa, aqueles que estão fazendo o seu trabalho, que ninguém quer fazer, acabam se ferindo. Devemos ter mais cuidado com o nosso lixo. Repito, devemos ter mais cuidado com o nosso lixo. Afinal, leva tão pouco tempo separar o lixo, embalar adequadamente cacos de vidro. Tenhamos sempre em mente que uma pessoa vai mexer no nosso lixo e que ela pode se acidentar, se machucar. Terminando, senhor presidente, questões trabalhistas e salariais são muito importantes para essa categoria dos profissionais da limpeza urbana, pois a remuneração, em geral, é baixa, muito baixa. Mas fortalecer a mensagem de cuidado que devemos ter para que não se machuquem no exercício do trabalho, também é fundamental. Transmitir a mensagem do cuidado relacionado diretamente com a dignidade do ofício. Significa que a gente se importa com eles, que não queremos que se machuquem, que compreendemos a essencialidade do trabalho que realizam e que lhes somos muito gratos, muito gratos. Façamos a nossa parte também. Limpeza urbana não é trabalho só dos garis, mas de toda a sociedade. Tenhamos sempre em mente que a higiene é um dos maiores vetores de saúde. Vida longa a todos os garis. Essa é uma homenagem que faço aos garis, senhor presidente, aproveitando os 50 segundos,
porque eu estava num debate em Porto Alegre, falando do Estatuto do Idoso, da igualdade racial da pessoa com deficiência, do Estatuto do Idoso, do Estatuto do Caminhoneiro, do Estatuto da Cidade, do ECA, da Constituição. Daí um jovem levanta lá no meio e diz: pai, e os garis? E eu me comprometi com ele que faria o pronunciamento no dia de hoje, e aqui eu faço, dizendo que falta de projeto não é, mas tem que haver pressão para que os projetos, que são leis, que poderão ser leis, que contemplam os garis, estão na pauta e podem ser votados. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência pelo pronunciamento na íntegra do verdadeiro furacão que atacou o Rio Grande e a situação dos garis no nosso país. Obrigado, presidente.